Bem, pessoal, voltamos com a segunda parte do mini curso, né? Eu agora vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa transmissão, né, do conhecimento de povos indígenas e os recursos naturais, como se dá essas interações, né? Alguns exemplinhos que a gente pode estar passando aqui para vocês. Então, a primeira coisa a se pensar é no ambiente, né? Então, vamos pensar em termos territoriais, né? Vamos pensar no continente sul-americano, vamos pensar no nosso país, Brasil. O Brasil é um continente, né? Olha, dá uma olhada para essa tela e vejam a biodiversidade vegetal, nem inclui animal, né? Só a vegetal que nós temos. Nós temos a riqueza e a diversidade de 6 biomas, né? 6 conjuntos de ecossistemas, né? Dentro de cada bioma, vocês vão, depois quem quiser ler, se interessar, existem diversas fitofisionomias, que são o quê? Grupos vegetacionais, certo? Então, ali começando lá em cima, bioma amazônico, bioma cerrado, bioma caatinga, bioma mata atlântica ou floresta atlântica, o bioma pantanal e o bioma pampa. Então, imaginem vocês, né? A gente tem pelo menos 2 hotspots de biodiversidade, que é o cerrado e a floresta amazônica, tá? A Mata Atlântica não é considerada, embora tenha uma riqueza ampla de espécies, mas aí é considerada espécie alfa, não vou entrar nesse mérito de ecologia, mas a gente tem uma riqueza, uma diversidade em todos os biomas, é o menos diversificado, é o pampa, né? A própria caatinga já tem uma riqueza considerável, né? Embora tenha menos espécies que o cerrado, a Mata Atlântica e a floresta amazônica, ainda assim é um ambiente bastante diversificado, né? Então, dentro dessa perspectiva ambiental, se enquadra o quê? Nós, humanos, né? Sociedades humanas, né? Se relacionando o tempo inteiro com essa paisagem, né? A gente estava numa perspectiva ambiental, quando entra o homem na história, o homem não, o ser humano, a gente chama de paisagem, certo? Então, a paisagem é um ambiente modificado, né? Modificado no sentido bom e ruim, né? Você pode modificar uma paisagem, um ambiente para o seu benefício, né? E a gente vê diversos exemplos aí, né? As plantas frutíferas sendo manejadas há milênios na região amazônica, em todas as partes, né, do Brasil. A extração de... Esqueci que coco é esse. Eu acho que é a castanheira, isso aqui. Extração de castanha, né, do Pará ou do Brasil. Aqui os quintais, né, ou sistemas de agricultura, né, a coleta, né, desses vegetais, né, a própria subsistência, né, seja para uso próprio ou comercializável, e diversos usos, né, diversas aplicações, né, a gente tem exemplos aí das etnias indígenas trançando as cestarias, né, utilizando essas palhas, essas fibras, né, e aí a gente tem uma diversidade, por exemplo, a gente viu anteriormente plantas arbóreas, né, as palmeiras também que são consideradas arbóreas, né, pelo porte, né, pelo hábito ecológico, e plantas herbáceas e também algumas palmeiras, né, a maioria das palmeiras utilizadas na confecção, né, utilizando as fibras, né, as folhas, né, para trançar, né, para fazer cestarias, enfim, para diversos usos, desde vassoura até, enfim, tapetes, mantas, né, enfim. Aqui um exemplo no tipiti, né, que é um artefato indígena, né, milenar, para a extração do sumo da mandioca brava, né, a mandioca brava a gente sabe que tem um ácido cianídrico que é tóxico, né, por isso ela foi domesticada ao longo dos milênios, né, ela vem sendo domesticada. A domesticação é um processo contínuo, né, e hoje em dia a gente fala mais em familiarização, mas é um processo que vem ocorrendo, hoje continua ocorrendo, a gente o tempo inteiro domesticando, né, tornando favorável ao nosso uso, né, determinada planta. Ali a coleta do açaí, né, então que mais? Uma indígena fazendo depois que a mandioca ela é passada no tipiti e ela é triturada, né, amassada, passa-se na arupema, né, que peneira,
para fazer o quê? O beiju, né? Fazer as frações, né? Dessa farinha, certo? Então, é um mecanismo também de processamento de alimentos. Então, tudo está interligado, né? Se a gente for pegar a antropologia, a arqueologia da alimentação, daí passa, muitas das plantas que são comestíveis, né? Elas vão passar cultivadas ou simplesmente manejadas, né? As plantas frutíferas que você só extrai, né? Sem precisar manipular, né? Selecionar artificialmente, está tudo interligado, né? Está tudo relacionado com a cadeia operatória, digamos assim, né? Aline, Oi. só informando que os slides não estão aparecendo. Não? Não, coloca aí o modo da apresentação, certo? Ai, desculpa. Desculpa, nenhum apareceu até agora. Não, até agora não. Puxa vida, então eu vou só passar os slides e vou só passar rapidamente, né? Eu falei dos biomas, né? Desculpem, gente. Estão vendo agora? Sim. 6 biomas, tá? Aqui as interações entre sociedades humanas e o mundo vegetal. E eu estava justamente aqui, tá? Quando eu terminei de falar, falei do tipiti, né? Do processamento da mandioca, né? 2 etapas, extração do açaí e confecção de cestarias, né? Utilizando as fibras, tá? Aqui anteriormente eram as frutas, né? As frutíferas, aí tem palmeiras, né? Também são consideradas arbóreas, maioria arbórea, frutífera. E estava nesse slide aqui. Eu ia falar agora também dessa questão também do uso. As palmeiras, elas têm uma grande importância, né, para o contexto arqueológico, principalmente, né? A gente sabe que existe esse manejo, essa familiarização com palmeiras há muitos milênios, né? E são amplamente encontradas em sítios arqueológicos, desde frutos, né? Sementes, né? O fruto não se preserva, mas preserva-se a semente. Depende do contexto, né? Pode ser que se preserve. Mais preservável são as palhas, né? As folhas que contêm cera. Inclusive, uma curiosidade aqui, eu trabalhei com uma extração de fitólito de palmeira para o nosso banco de dados, para a nossa fitolitoteca. E interessante que não só a carnaúba, mas outras palmeiras, elas são difíceis. Quando você faz o método de extração pela queima, né? É difícil você desagregar a folha, sabe? Ela queima, fica carbonizadinha, no entanto, ela não se rompe facilmente, não. Você precisa quebrá-la, ou seja, isso deve ter a ver com a cera, né? Com esse óleo vegetal, com digamos, essa parte sólida, né? Que a gente chama de óleo essencial, né? Essa cera mesmo. Então, essa resina, né? Então, aqui mais exemplos, né? Também do têxtil, do moinho, né? Aqui são sementinhas de coquinho catolé, né? Utilizadas aí para macerar, enfim, alguma manipulação. Aí aqui um exemplo, uma figura que eu achei tão bonita, né? Desse vaqueiro, né? Se eu posso dizer, está no cavalo, mas vou chamar de vaqueiro, carregando, né? Transportando essas palhas, né? Então aí você já vê a comercialização, né? O uso sustentável, né? Não vem de hoje, certo? Então, quando a gente fala em biodiversidade, a gente implica diretamente populações tradicionais, né? É difícil pensar em biodiversidade, em sociobiodiversidade, sem incluir as pessoas, né? Então, a gente tem aí as sociedades caçadoras-coletoras há milênios, né? Sociedades pastoris, há bastante tempo também, sociedades pescadoras, agricultoras, e esses sistemas tradicionais, eles têm sido, né, geridos, né, há muito tempo. Vêm sendo geridos há muito tempo. Então, aqui um pouquinho da etnobotânica aplicada a essa conservação, né? Como é que se dá, né? A etnobotânica ela é tão, digamos assim, ativa, né? Tão política, né? Existe essa parte de não minimizando, né? Dessas micropolíticas, né? De atuação de um etnobotânico, né? Na questão da conservação de ecossistemas, né? No papel, né? Integrativo de conservar
preservar ecossistemas e biomas, né? Impedindo a destruição de vegetação nativa, impedindo a exploração dos recursos naturais, né? Vide milhares de exemplos, né? Amazônia vendida, né? Amazônia pegando fogo, Cerrado pegando fogo, tá? Caatinga pegando fogo. Na verdade, os 5 dos 6 biomas foram incendiados nos últimos 4 anos, vamos botar dos últimos 2 anos. Né? Então, a etnobotânica ela é uma ciência ativa nessa causa, né, de preservação ambiental e social, socioambiental, né? Então, através dessas populações tradicionais, né, com o conhecimento desse uso, do manejo de plantas, dos animais e dos solos, né, a gente consegue indicar grupos específicos, espécies que estão mais ameaçadas, né, que necessitam de uma atenção maior para a conservação. Não é à toa que essas listas de espécies ameaçadas, elas têm todo o papel da sociedade também, tá? Sociedade civil. Não só dos biólogos, mas de toda a sociedade. Então, aqui um exemplo, né, de como essa política ela atua, né? O uso e manejo de plantas, ela gera o desenvolvimento sustentável, né? Através das estratégias, né, com um grupo de pessoas de determinado local, determinada economia de recursos, né? Aí um exemplo, né, que a gente pode dar, tem vários exemplos, mas um exemplo prático que eu tenho aqui, nós temos aqui na UFP, que é muito valorável, eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalhei numa universidade que tem uma feira agroecológica, isso é tão valioso, tão importante para mim, enquanto pessoa, que eu não sei nem medir, de verdade. Então, a agricultura familiar, esse papel social, o papel da sustentabilidade, de ajudar os pequenos produtores rurais a vender seus produtos, a ter a sua economia própria, né? É justamente o papel das micropolíticas interagindo na sociedade, tá? E com isso a gente tem um trabalho fantástico que é o manejo de florestas, que é a própria agroecologia, né? A agrofloresta, né? Os sistemas agroecológicos, agroflorestais, onde você consegue, numa determinada área, num quintal, por exemplo, que a gente falou tanto ontem, quintal rural, num quintal urbano, preservar uma diversidade de espécies de plantas que você talvez não tivesse a oportunidade de preservar em outra situação. Então, a manutenção dessa biodiversidade, né, do quanto essas espécies de plantas estão perpetuando ali, é o que importa nessa parte ativa da etnobotânica, que é conservar a biodiversidade, né, como um todo, de plantas, animais, tá? A tomada de decisões político-ambientais, né, na gestão da biodiversidade, ou seja, a etnobotânica entra de frente com esse papel, tá? Ajudando a criar unidades de conservação, incluindo as pessoas, né, os povos locais, e o contínuo envolvimento sociocultural, né? A estratégia da conversa, a estratégia de perpetuar essa biodiversidade, a estratégia de convencer a própria população do quanto aquilo é importante para elas, né? Ou vice-versa, né? Esse retorno deles, da importância que eles querem preservar. Se vocês veem, qualquer comunidade rural preserva muito mais, sabe, tem um conhecimento riquíssimo, vasto, sobre plantas do que nós, que somos mais urbanos, né? Então, um exemplo. Então, isso está intrinsecamente ligado, né? Sua biodiversidade, ela está intrinsecamente ligada à diversidade biológica, né? E à diversidade cultural, diversidade de pessoas fazendo uso dessas plantas, desses animais, desses solos, né? Então, um exemplo são esses sistemas agrícolas, uso, manejo, cultivo, né, de plantas, né, gerando recursos para as sociedades, né? E esse conceito ele é totalmente baseado em questões ambientais, né? Mas também estão ligados com a cultura. Né? Aí um exemplo, olha, a extração do coco babaçu. Quem nunca teve a oportunidade de ver uma quebradeira de coco babaçu? Eu, até ano passado, até ano retrasado, não tive a oportunidade. Aí tive com esse trabalho no meu pós-doc, né? De estar presente numa comunidade rural aqui de Teresina, né? Eu e minha supervisora e um grupo de alunos, a gente está trabalhando com a cadeia operatória do coco babaçu, de entender, a gente não quer entender a cadeia operatória, a gente quer entender a cadeia humana, quer entender o papel dessas pessoas que vão para o mato às sextas-feiras catar coco babaçu, né? Porque não existe ainda, pelo menos aqui, no Maranhão é bem fortalecido, mas aqui
no Piauí ainda não existe um fortalecimento do sindicato, né, dessas pessoas quebradeiras de coco. Como eu falei para vocês ontem, existem homens também quebrando coco, né? Então, às sextas-feiras, a dona Maria Oneide e a dona Francisca vão para o meio do mato, nós fomos com elas, né, 2 sextas-feiras, para o meio do mato, ficamos lá a manhã inteira, quebrando coco babaçu. Bom, eu quebrei menos, eu não consigo quebrar direito, na verdade, mas tivemos essa experiência. E o que é difícil até falar, né, eu ri no sentido de descontrair, mas na verdade, a vida é um pouco dura, porque essas mulheres, elas precisam trabalhar como domésticas ao longo da semana, mas para complementar suas rendas, elas vão para o mato às sextas-feiras, às vezes no sábado também, quando não chove, porque a gente está aqui no meio norte e a gente está no corredor entre rios, né? Na verdade, é um palmeiral gigantesco, é um babaçual, né, entre rios, né? A gente está na calha, na borda, né, do rio Parnaíba. Então, a gente tem inundações, né? Normal, né? A planície de inundação do rio, na época cheia, alaga, justamente no local onde estão os babaçuais, né? Então, elas, em determinada época do ano, elas não podem ter esse tipo de complemento financeiro, né? Bom, ainda tratando da questão da sociobiodiversidade, né, no nosso país, a gente sabe que o governo atual, infelizmente, faço questão de frisar, é um desgoverno, um governo que não está nem um pouco interessado na causa ambiental, na causa humana, né? Nós tivemos nos governos passados ainda certa inclusão, né, certa movimentação. Na verdade, foi quando a gente mais teve, né, de fato, essas manifestações sociopolíticas, né? E aí, com a inclusão da diversidade social, em 2007 tivemos uma fusão, né, uma união dos ministérios, né, dos ministérios, mais governo, mais sociedade civil, no combate à fome, à miséria, né, e organizaram cadeias produtivas, sociobiodiversidade, ações integrativas para promover, fortalecer, agregar os valores, né, porque o que precisa ser feito é agregar esse valor, né. A planta já existe, já produz muito, já dá o sustento, mas as pessoas precisam ser beneficiadas desse valor. Então, isso é agregar valor, né? E ter um mercado. Essa feira, por exemplo, agroecológica aqui da UFP, abriu portas. Nós tivemos uma iniciativa de contactar a CEMAPO, né? Eu não vou lembrar agora a sigla, mas é um órgão que rege os pequenos produtores rurais aqui de Teresina. Nós contactamos a professora Valéria, que é responsável pela feira, e nós conseguimos digamos, um aval para essas pessoas da comunidade Calande, lá da zona rural, comercializarem o óleo, o azeite de babaçu na feira. Então, isso já é uma iniciativa, né? Então, essas ações integradas, elas vem acontecendo, né? Aconteceram mais no governo passado, nesse governo está muito devagar, quase parando. Na verdade, não vejo muita perspectiva, mas muitas pessoas conseguem, né? Estão conseguindo, assim, algumas pessoas estão conseguindo, através das micropolíticas, se beneficiarem, né? Então, com essa ação da década passada, das décadas passadas, foram beneficiadas milhares de famílias, né? Extrativistas da Amazônia, na região amazônica, por exemplo, com a castanha do Pará, ou do Brasil, e a borracha. Já na Rio +20, né, a conferência que foi no Rio de Janeiro em 2012, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, né, foi erradicada a pobreza, né, nós tínhamos saído do plano de linha de miséria no Brasil. No entanto, voltamos no final do ano passado. Então, essa estrutura institucional precisa acontecer, né? O poder político ele precisa agir para que, né, não só as micropolíticas, mas uma instância superior para poder fazer valer o desenvolvimento sustentável. Então, aqui só para os próximos slides eu vou exemplificar para vocês a importância justamente da conservação da biodiversidade, né? O que está acontecendo nos biomas, né? Por exemplo, no bioma amazônico, né? Por que preservar, né? A Amazônia ela concentra 7% das florestas do mundo
né? E 50% da biodiversidade mundial. Ou seja, em 7% ela concentra 50% de espécies do mundo inteiro. Então, imagina a riqueza e a diversidade, a riqueza e a abundância de espécies, né? E não estou falando só de planta, não. Falando de todas as espécies de organismos vivos. Existem algumas espécies, né, que são muito valorizadas por espécies de árvores, né, que são muito valorizadas por sua madeira, né? Então, tanto para a construção civil, naval, para o uso cosmético, enfim, até mesmo artesanal. A gente sabe que do látex, né, da seringueira, no Euphorbiaceae, a gente consegue extrair, a gente faz até artesanato. Eu mesma tive um colar maravilhoso, perdi, mas era um colar lindo de látex, eles chamam de couro vegetal. E existem lojinhas, né, de comunidades no Acre, por exemplo, uma amiga mora no Acre, e ela me mostrou o pessoal fazendo sandálias desse couro vegetal, produzindo bolsas, enfim, artesanatos. Mas o foco principal do desmatamento na Amazônia continua sendo a derrubada para madeira, né? Em grande parte, né? Daí queimada, daí grilagem de terras, daí tudo isso. Todos esses problemas, né, socioeconômicos e políticos. Então, aqui só um exemplo, botei 2 tabelinhas para vocês verem, né? Mostrando também as florestas originais e o quanto dessas florestas existem hoje em dia, numa perspectiva assim, de 30 anos, né? 50 anos, no máximo. Então, a gente tem a maçaranduba, o angelim, capiúba, jatobá, ipê, itaúba, mandioqueira, cumaru, guarubarana e o piquiá, né? O pequi. Então, essas madeiras, muitas são madeiras de lei, o pequi nem tanto, mas ele também é extraído, né? E aí, ao lado, tem os usos, né, dessa madeira. A maçaranduba e o ipê são as mais buscadas. O valor do metro cúbico é caro, né? Assim, quer dizer, é caro. É barato em relação ao tanto que vale para a gente uma árvore dessa, né? Então, vocês veem aí a tragédia, né? Eu considero tragédia. Então, por exemplo, a gente tinha até comentado ontem com vocês rapidamente, né? Essas espécies frutíferas de árvores lenhosas que estão sendo derrubadas, elas constituem a sobrevivência, a sustentabilidade dessas populações indígenas, ribeirinhas, as populações que vivem no território amazônico. Então, espécies como piqui, castanheira, a Carol pode citar outras milhares, aqui eu realmente agora não sei, mas elas fazem, né, elas constituem o quê? Saúde e alimentação dos povos, né, e sustentabilidade. Então, o manejo de florestas sempre foi praticado pelos povos indígenas ao longo de milênios para aumentar o número dessas árvores úteis, né? Essas árvores, normalmente, se vocês pegarem os sítios arqueológicos, né, essas árvores normalmente cresceram, né, ao redor desses sítios, porque são plantas que vêm sendo manejadas há milênios, como a gente falou. O desmatamento e a extração desordenada da madeira traz graves consequências a longo prazo, né? Um exemplo aqui de índios da América do Norte, né? Eles dizem que para cada liberação, para cada corte, para cada derrumbe, impacta 7 gerações, né? Então, é bem triste, né? Na verdade, esse quadro. O manejo florestal ele deve contemplar o uso múltiplo, né, dos recursos, né, vegetais, né, madeira, frutíferas, caça, plantas medicinais, produtos florestais, né, produtos florestais, madeireiros e não madeireiros, né? Então, dentro dessa gama de produtos madeireiros e não madeireiros, você tem diversas utilidades. Aí aqui um exemplo triste de um gráfico, né, do consumo de piquiá, que reduziu a 1/4 em 10 anos. O que você acha que aconteceu com essas populações? Primeiro, perderam árvore. Perder árvore significa aumentar o calor, né? Perderam sombra, perderam frutos, perderam animais que viviam ali, perderam ecossistema, perderam polinização, perderam perpetuação. Fica para reflexão. E aí, nessa perspectiva ainda das arbóreas, né, de importância lá da Amazônia, né, a gente tem, assim, árvores frutíferas que são mais consumidas, menos consumidas, né, e coincidem com a extração. Veja bem, o uxi
o bacuri e o piquiá, né? 3 exemplos aqui que eu trouxe para vocês, né? A produção média anual dessas árvores é alta, né? Relativamente alta. O piqui até é a mais baixa delas, né? No entanto, a madeira, veja, extração da madeira, né? Roçado para o fogo, porque a coivara, a prática da coivara é uma prática milenar indígena, vem sendo feita. A coivara, preciso ressaltar que a coivara não é responsável pelos incêndios amazônicos em grande escala. A responsabilidade é total, quase que unânime, dos madeireiros, dos grileiros de terra. Isso precisa ficar muito bem colocado em nossas mentes. Nós somos cientistas, né, estudantes, nós constituímos uma parte importante do pensamento, da formação de opinião da sociedade civil, e nós precisamos ter isso claro em mente. A coivara, a prática indígena de roçado, não é responsável pelo desmatamento, pelo horror que está acontecendo nos biomas, principalmente no amazônico, tá? Outras árvores super importantes, né, aqui, essa publicação do Shanley Medina, eu recomendo a todos, é uma publicação super didática, vale muito a pena dar uma lida, assim, num domingo à tarde na rede, para vocês relaxarem e aprenderem, é muito bacana mesmo. Então a gente tem diversas árvores, né, andiroba, bacuri, castanheira, cipó-titica, copaíba, ipê roxo, jatobá, o mogno, piquiá, seringueira, unha de gato e uxi, né, são nem 0,1% da diversidade, né? No entanto, vocês já veem, só pelos nomes que são conhecidos, a gente já vê a aplicação, o uso dessas plantas, né? Copaíba, né, muito usado, né, o óleo vegetal, o óleo essencial da copaíba, ele é um terapêutico fantástico, né? Ele é antibiótico natural, ele cura feridas, né? A andiroba também, né? É muito usada para reumatismo, é repelente. O cumaru também para reumatismo, dores musculares. A sucuba, né? Para vermífuga, né? Antivirótica ou viral, né? Cura o herpes, quer dizer, trata o herpes, infecções uterinas. Jatobá, com várias aplicações. O amapá, que a gente falou mais à frente, também é utilizado para doença respiratória, tônico. O pau d'arco, né, que é primo do ipê, né, para inflamações, tumores e úlceras. A ucuúba, para febres, hepatite e cicatrizantes. E aqui, de onde vêm as plantas medicinais mais vendidas, né, na Amazônia, por exemplo? Então, ó, tem planta que vem do plantio, do mato, da capoeira e da mata. Então, plantas cultivadas e plantas silvestres. Aqui um exemplo para vocês. O guaraná, o amor crescido, o mastruz, quebra-pedra, sacaca, que eu juro que eu não conhecia, mas tem uma história do sacaca. Andiroba, barbatimão, copaíba, ipê roxo, marapuama, sucuúba e verônica. Uma coisa interessante é que esse sacaca foi um curandeiro que viveu no Acre e morreu faz uns anos, e ele entendia tudo de planta. Aí eu não sei se a planta foi denominada por ele, ou se o nome dele é por conta, o apelido é por conta da planta, né? Isso eu não cheguei a pesquisar. Mas eu ia comentar uma outra situação também importante sobre uma dessas plantas, quando eu lembrar eu falo. E aí fica essa filosofia, né? O seu Brás, um benzedor de Quiandeua, provavelmente uma comunidade, né, indígena ou quilombola, ele disse: eu nunca coloquei uma roça aqui, estou guardando esse pedaço de mata, né? Estou guardando esse pedaço de mata. Tem piquiá nessa mata, tem piqui. Estou protegendo para meus filhos e netos. Ou seja, aí você vê toda a questão da manutenção dos sistemas agroflorestais, né? O indígena, o quilombola, o conhecimento tradicional que as pessoas têm é muito valorável, né? A gente precisa parar e ouvir mais essas pessoas na preservação desses ecossistemas. E aí fica... existe uma... me organizar aqui. Os ciclos anuais, né, perdão, começar pelo começo.
Eu assisti uma palestra há pouco tempo da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, tá? Juntamente com o Eduardo Neves. Foi uma palestra sensacional, que durou 3 horas e meia. Foi um debate, palestra-debate sobre a situação dos povos amazônicos. E foi muito interessante, né? Onde a professora Manuela e o professor Aline, você me ouve? Estamos sem retorno de áudio e vídeo, Aline. Olá, desculpa, eu caí feio. Eu consegui voltar e seguiu gravando. Vou voltar, tá? Eu parei no ciclo anual dos indígenas, certo? Certo. Ok. Bem, então, como eu ia dizendo, eu assisti uma palestra há pouco tempo da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, do arqueólogo Eduardo Neves, sobre a Amazônia, sobre os povos amazônicos, numa perspectiva temporal, né, um recorte temporal e espacial. Oi? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. De novo fez um barulhinho, parecia que tinha caído, desculpa. Compartilha a Bem, tela, nesse Aline. recorte, Perdão, pode falar. Compartilha a tela de novo. Desculpa. Tá indo? Foi? Foi sim. Ok. Bem, então, recomeçando. Eu assisti há pouco tempo, né, um debate sobre os povos amazônicos, né, onde a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha e o arqueólogo Eduardo Góes Neves traçaram um perfil do manejo, da domesticação de plantas, né, por indígenas ao longo do tempo, né, ao longo dos milênios, né, dos últimos pelo menos 10 milênios. Então, foi muito interessante, né? Numa das falas, né, na parte da fala dela, ela trouxe para a gente um exemplo do ciclo anual, né, criado, né, pelos povos indígenas do Rio Tiquié. Criado não, é a vida da vivência deles, né, do Rio Tiquié, né, um calendário feito por indígenas Tucano, Dezana e Tiuca, certo, do Alto Rio Negro. Nesse calendário, vocês podem ver toda a cosmologia desses povos, né? Constelações, proteção ritual, reprodução dos peixes, frutificação, abertura de novas áreas de roçado, reprodução de rãs, todo o ciclo agrícola desenhado, né, mapeado. Então, vocês veem que nada se dissocia, né? É interessante, eu tenho até um videozinho para passar aqui para vocês de 5 minutinhos, é bem rápido, mas vale muito a pena. Vocês estão vendo a minha tela? Me diz como é que está o som. Estão ouvindo? O barulhinho da máquina de datilografar?
Me digam se estão ouvindo, por favor. Até agora eu não estou conseguindo ouvir. Não, alguém me ajuda? Como é que eu faço para transmitir isso com som? O que será que está acontecendo? Será o meu microfone? Alguém me dá uma dica? Tenta aumentar o volume do vídeo. Já Tá no máximo. Pode ser o meu microfone. Tá tudo no máximo. Será o microfone? Vamos ver. Vê. Sim ou não? Não. E agora? A gente trabalha na região do Rio Negro, do Alto Rio Negro. Agora então, a sim. região de fronteira do Brasil Tá, com a Colômbia e com a Venezuela. É o fone. Eu vou tirar aqui, senão ficou surda. E vou passar de novo, peraí. Beleza. Nós não estamos falando só da astronomia, nós estamos falando de algo bem mais complexo. É uma outra medida de espaço, que não é a nossa medida de espaço. Porque nós temos outra história do espaço-tempo. A gente trabalha na região do Rio Negro, do Alto Rio Negro. Então, a região de fronteira do Brasil com a Colômbia e com a Venezuela. E a gente tem um trabalho pelo ISA, né, Instituto Socioambiental, tem um programa de trabalho nessa região do Alto Rio Negro, e aqui que a gente trabalha mais é esse rio Tiquié. Esse trabalho ele começou dentro de uma ideia de pensar a questão do manejo ambiental e gestão territorial desse território indígena, né? Então a gente começou a trabalhar com essa coisa de diários. Então eles anotam se faz sol, chuva, períodos de frutificação, floração, né? Foram os termos que a gente foi desenvolvendo o que seria interessante, né? E são várias pessoas anotando isso. Isso começou em 2005. A ideia é entender esse calendário deles. Não é como o nosso calendário gregoriano. Ó, hoje o dia amanheceu nublado e sem chuva. O nível da água do Igarapé está neutro, nem encheu, nem baixou. O tempo está ruim hoje, não está aparecendo sol. A gente tem 5 camadas de informação. As constelações, os meses do calendário gregoriano, o nível do rio, a pluviometria da região e as estações do ano conforme a cultura deles. As cores quentes representam mais verões, as cores frias representam mais invernos. Às vezes, um dia de chuva é o bastante para fazer o rio ficar cheio durante semanas. E às vezes vários dias de chuva modificam um pouco o nível do rio. Visualizar isso é muito interessante. Não é uma tradução, mas é a criação de um terceiro espaço de diálogo, onde fica bem claro que nós estamos construindo uma zona de conversa, uma zona de crescimento comum. A maloca é orientada leste-oeste. Então, todas as constelações, praticamente as principais constelações, que eu chamei de círculo principal de constelações, elas se orientam praticamente na linha do Equador, né? Então, não há uma percepção da região zodiacal. O zodíaco é uma invenção que vem dos sumérios. O escorpião, por exemplo, é uma figura já clássica, e ela corresponde, em grande parte, a uma constelação dos Tucano, que é a constelação de Anhã,
constelação da Jararaca, e depois ela entra na constelação do Sagitário e termina, possivelmente, na constelação da Coroa Austral. Os havaianos veem nessa mesma região um anzol. Outros povos, por exemplo, usam a região da Via Láctea, que é uma região muito brilhante, para estabelecer as suas principais constelações. Por isso que a gente pode dizer que em cada lugar você tem um céu ligeiramente diferente, que diz respeito às relações dentro do grupo, as relações entre o grupo e o mundo natural e entre o grupo e o mundo espiritual. Essa separação, naturalmente, somos nós que fazemos. Eles falam sobre todos esses mundos de uma maneira bastante integrada. Hoje, cada vez mais, o próprio IPCC, os cientistas, está preocupado cada vez mais em trabalhar com escalas mais regionais. Não só falar do clima global, do aquecimento como um todo, mas também pensar, focar, né, em cada região. Então, um pouco essa ideia também, né, eles terem isso para participar de uma maneira mais qualificada dessas discussões mais globais, né? O grande lance que eu acho é quando o tempo vai passando e você vai ficando dentro da comunidade, você começa a pensar o seguinte, eu acho que eles têm razão na explicação que eles têm. Quando você percebe isso, você fala assim, agora eu estou começando a entender o que significa estar aqui, o que significa conviver com eles. Pois é, muito bacana, né? Toda essa perspectiva, né? Desculpa, voltando aqui. Então, vocês viram nesse vídeo, né, o trabalho, né, que foi tentar traduzir toda essa simbologia, toda essa cosmologia, né, desses grupos indígenas, né, e nessa perspectiva de sempre estar respeitando a sociobiodiversidade, estar respeitando o regional, né, o único, né, digamos assim, né. Eu sinceramente achei esse trabalho fantástico. Não só o estar unindo, né, o científico com o indígena, como também dessa interação, né, além do diálogo, né, dessa perspectiva de formar esse calendário fantástico, né, visualizar o que os indígenas já sabem há muito tempo, né, a gente assim consegue entender, mergulhar um pouquinho mais nesse universo. E aí, falando em diversidade, né, tratando das plantas, né, plantas cultivadas nesse caso, né, nessa palestra ainda a antropóloga Manuela falou, né, ela desenvolve um trabalho há várias décadas, né, e tem essa publicação bacana que eu, né, tive a oportunidade de ver algumas partes na palestra, mas eu não a tenho, gostaria de adquiri-la, né, as duas, tanto o plano de gestão socioambiental da Guajampi, quanto essa povos tradicionais, e ela descreve para os Vajampi, Tupi-Guarani, perdão, para os Vajampi, para os Caiabi, para os Canela, para os Caiapó, algumas plantas que foram, né, domesticadas ou familiarizadas, e a diversidade dessas variedades. Por exemplo, mandioca esculenta, 99 variedades, sendo 3 doces e 94 amargas. Né? A banana, 17 espécies, né, sendo domesticadas. Né? O algodão, Gospium barbadense, 17. O cará, aí entra o cará, né? A Dioscória, várias espécies de Dioscória sendo manipuladas, né? Também. Aí amendoim, né? O Arachis hipogea, inhame, mandioca de novo, cabaça, né? Que aí as abóboras, elas são cucurbitáceas, né? A cabaça normalmente é tratada, chamam de cabaça alagenária, que é uma outra espécie. Mas nesse caso eles consideraram as cucúrbitas, né? A moscata, a máxima, enfim, tá no grupo das abóboras aí.
que a gente conhece como abóbora. Fava, né, que é o feijão branco, né? O arroz, inhame, né, o feijão preto, mas aí também existem várias variedades de feijão, né? Todos são fazeolos vulgares, mas aí o preto, aí tem o mulatinho, tem o, enfim, eu também não saco muito para dizer. Batata doce, mandioca, inhame, cará, aí já entra inhame, cará, nesse caso, a gente já sabe, a partir da informação de hoje, que o inhame, né, a gente usa para algumas diascórias e o cará, a variedade dessas diascórias, né, e a banana também sendo aí domesticada, né, manejada, no caso. Algumas espécies manejadas, outras domesticadas. E aí a gente entra, né, a gente está descendo aqui, fazendo um passeio pelo território brasileiro, a gente saiu um pouco da Amazônia, quer dizer, está ali descendo um pouquinho, né, para a região do Maranhão, Pará, Maranhão, a gente vê o que a gente dá de cara com a mata dos cocais, né. Então a gente tem aí, nesse caso, nesse mapa, eu só trouxe para mostrar para vocês, uma nova cartografia dos babaçuais, tá? Então, esses pontos em verde, claro e escuro, são as áreas onde ocorrem os babaçuais. Deixa eu ver onde está a Teresina, gente. Aqui, ó, a gente está por aqui, ó. Por aqui, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho mais em cima. Então, a gente vê, ó, esse território aqui, o território Entre Rios, todo ele ladeado de babaçual, toda essa região, né? Aí aqui a gente está, o meio norte é uma região caracterizada por um ecótono, né? É o ecótono dos ecótonos, a região meio norte. A gente está entre os biomas Cerrado e Caatinga. Essa mata de cocais é uma fitofisionomia que vem do bioma amazônico, mas que se alastra, né? Isso desde o Pleistoceno, por alguma questão climática, por algum paleoclima favorável para esse alastramento, ou mesmo a questão edáfica, né? Porque a gente sabe que as palmeiras, elas necessitam de substrato mais lamoso, né? Pantanoso, digamos assim. Então, só para vocês irem acompanhando essa diversidade vegetal, né? Como ocorre. E a conservação do bioma Caatinga, né? Por que preservar a Caatinga? A gente sabe tão pouco do bioma Caatinga em relação aos outros biomas, né? Mas a Caatinga ela vem sendo amplamente estudada nas últimas 3 décadas, amplamente mesmo. Existem pesquisadores fantásticos que estudam a Caatinga, tanto do ponto de vista fitossociológico, florístico, quanto do ponto de vista etnobotânico. A gente tem um dos maiores pesquisadores em etnobotânica, né, que trabalha aqui, de Pernambuco, é o Albuquerque, né? Esqueci o primeiro nome dele. Mas, enfim, ele trabalha nessa perspectiva etnobotânica, a professora Roseli, a professora Suzene, lá também da Federal Rural de Pernambuco. Então, tem um grupo maravilhoso, né, de botânicos trabalhando, né? Aqui na UFP nós temos a professora Roseli, a professora Gardene, o professor Jorge, né, que é fantástico também, faz todo o levantamento fitossociológico florístico, varreu esse Piauí, que não é pequeno, com os inventários, né, os levantamentos da parte do Cerrado, né, principalmente em 7 cidades. Né. Só para lembrar, a gente, aqui no atual estado do Piauí, a gente abriga 3 parques nacionais, né, Parque Nacional de 7 Cidades, Parque Nacional da Serra da Capivara e Serra das Confusões, né, mais para o sudeste, e no meio norte, centro-norte está o 7 Cidades. Então, a Caatinga, ela compreende quase 1.000 quilômetros quadrados de território, né, abrigando aí todo o Nordeste e Norte de Minas Gerais, com 28 milhões de pessoas, sendo 36% ocupadas, né, que ocupam as zonas rurais. Olha a importância do que a gente vem tratando aqui da etnobotânica, né? Zona rural lembra aproveitamento dos recursos, né? Aproveitamento dos recursos, pensa-se num equilíbrio, num desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, aproveitamento de recursos, está envolvendo aqui, conservar a biodiversidade de plantas e animais envolvidos ali. Então, 70% das espécies de plantas possuem alto potencial forrageiro. O que é isso? Comida para animais pastadores, né? Botei aqui o exemplo de um caprino, de um
ou é uma ovelha ou... Não, é uma cabra, né? Um bodezinho. Bodezinho, tem chifre. Esse bodezinho, ele tá aí numa caatinga, né? Caatinga aberta. Mas tanto ele quanto o boi, né? E outros pastadores, eles se alimentam muito dos cactos que tá aí em cima, né? Então, não só disso, né? Tem também a grama, enfim, outras plantas. E a gente, quando pensa em caatinga, a gente pensa assim, a gente não pensa, quando pensa em cerrado e caatinga, a gente nunca leva em consideração as plantas herbáceas. E elas têm um potencial e uma importância fundamental na manutenção desses ecossistemas naturais. Imagina quando entra, né, o binômio humano, né? Então, os recursos explorados, né, da caatinga, normalmente, madeireiros, combustível, né, madeira para queimar, né, para carvão e construção. E não madeireiros são aqueles, né, que a gente já vem falando, medicinal, alimentício, forrageiro, artesanal, têxtil e etc. Existe uma crescente perda do conhecimento tradicional do semiárido, né, que é aquela rica cultura do sertanejo que vem se perdendo ano após ano. Aí algumas ações emergenciais, né, que ocorrem, né, existem trabalhos de conservação do bioma caatinga, né, projetos de desenvolvimento sustentável, uso e manejo de espécies-chave, de plantas e animais, né, que através dessa manutenção, da proteção dessas espécies, né, a gente consegue desenvolver uma preservação ambiental melhor, né, manejo dos solos, porque a gente sabe que no semiárido os solos já são mais complicados, né, solos mais pobres, digamos assim. Então, essa manutenção dos solos é super importante, né? A conservação da diversidade de plantas, gerenciamento ambiental, né? Isso está impactando, né? De certa forma, tem relação com as mudanças climáticas, né? Quanto menos árvore, quanto menos planta, mais impactado o ambiente, né? Os estudos de etnobotânica quantitativa, eles entram, né? Agregam no sentido de testar a hipótese para a estratégia de conservação. Então, por exemplo, né, a caatinga do estado da Paraíba, se a gente for comparar. A Paraíba é pequeno, um estado, né, geograficamente pequeno, comparado à Bahia, por exemplo, ou ao Piauí, né, a caatinga de lá ocupa simplesmente 1% da área do bioma caatinga, né? No entanto, você vê, esse ambiente ele é habitado por agricultores, pecuaristas, que vão depender diretamente desses recursos e vão acabar o quê? Fazendo a manutenção desses ecossistemas, de certa forma, né? Se não houver práticas, digamos que impeçam, né, essa manutenção, né? Desmatamento, que também ocorre na área de caatinga, queimadas, né, que ocorre muito. E aqui, né, no semiárido, nós temos assim, a problemática das queimadas naturais. Né? Existem os incêndios naturais, mas existem, em grande maioria, os incêndios antrópicos, né? De causa antrópica, provocados. Então, os estudos etnobotânicos no bioma caatinga, eles visam reconhecer essa riqueza de espécies, né? Que é um pouco mais baixa em relação a um bioma hotspot como a Amazônia e Cerrado, e floresta amazônica, no entanto, é muito considerável, né? Entender, né? Na perspectiva da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, o que se quer com os estudos etnobotânicos na caatinga? Entender a forma de uso de planta, a percepção em relação dos humanos versus o ambiente, né? Gerar desenvolvimento humano, sustentável e estimular, contudo, essa conservação, né? Aqui outros exemplos, né, da flora da caatinga, tá ali o angico branco, o mandacaru, a aroeira e diversas outras super importantes. Jucá, tem várias, tem muitas arbóreas importantes, né? As frutíferas são muito importantes também na caatinga, né? Umbuzeiro, cajazeiro, o cajueiro, nossa, é muito importante. Aliás, a diversidade do caju, o ponto de origem do caju não é o Ceará, é o Piauí, hein? Ninguém vai me bater por causa disso. Bem, alguns pontos de conflitos, né, na perspectiva da conservação do bioma caatinga. Comunidades vulneráveis às mudanças climáticas e socioeconômicas, né? A preocupação das populações tradicionais nem é o medo de perder planta, mas é o cuidado com todo o ecossistema, da onde eles
tiram essa existência, da onde eles se identificam culturalmente, da onde eles fazem a manutenção de suas vidas, da onde eles se reconhecem enquanto seres humanos, né? Estratégia de recursos na Caatinga, de estudos etnobotânicos, né? Basicamente, seria a perspectiva qualitativa e quantitativa, né? Inventariar, fazer sempre a lista de espécies de plantas úteis, e aí envolve diversas espécies, né? Identificar as formas de uso, sempre visando a categoria de uso, né? A importância, lembra do valor, a importância, né, desses usos, determinar os padrões de uso, como se usa, por que se usa, para quê, né? Quem usa, né? E subsidiar os programas de manejo e conservação da biodiversidade. Parece que eu estou meio redundante, né? Sempre falando de conservar, sustentabilidade da flora, mas é justamente o que não é feito no nosso país. É justamente o que falta, é uma política integrativa entre as ciências, entre as sociedades civil, né, entre os governos, na perspectiva de conservar, de melhorar, de não acontecer o que acontece, que a gente vê nos noticiários diariamente, né? Então, a importância cultural das plantas está diretamente associada a seus valores, né, nutricionais, né? Essa importância, não só nutricional, mas o valor que aquela planta tem, que agrega aquelas comunidades, né? Por exemplo, no ritual do Kiki, o pinhão não é super importante, né? Eles nem comem o pinhão, comem, claro que comem, mas eles utilizam o caule do pinhão para poder fazer a estrutura de uma bebida que é sagrada, para um ritual sagrado, ou seja, aquela planta é mais que uma planta, né? É uma entidade. Bem, aqui já estou finalizando, tá? Faltam poucos slides, eu vou falar rapidamente desses fatores. É um slide de fator socioeconômico, né? Por que a gente tem que se preocupar, né? Quais são os fatores que afetam o conhecimento biológico local, né? Quando a gente trata de estudar etnobotânica, a gente sempre está relacionando os fatores sociais, né? Então, vai influenciar gênero e idade? Vai influenciar etnia, renda, educação. Pessoas que vivem numa condição, numa cidade, né? Questão urbanizada, ou vivem no campo, na questão mais rural. Qual o status social dessa pessoa, desse grupo social, né? Qual é a estratificação que a gente pode encontrar ali? Conhecimento e uso da planta no contexto de migração de diásporas, né? Migração ou diásporas, né? No caso da africana, né? A gente sabe que os africanos, quando chegaram ao Brasil, trouxeram diversas plantas, né? Por exemplo, o quiabo, né? Que faz o caruru. Por exemplo, a tradição, o milho já existia aqui, mas o angu, quem ensinou a gente a comer angu foram os africanos, né? Então, diversas trocas culturais, intercâmbios culturais alimentícios, né? E mesmo as plantas que têm uso mágico ritualístico, ou mítico ritualístico, ou mágico, mítico ritualístico, ou mágico espiritual, né? Essas plantas também, né, vêm da cultura, da religiosidade das matrizes africanas, né? Aí a gente tem diversos exemplos. A arruda, que é uma planta que tem origem europeia, né, acho que é mediterrânea, se eu não me engano, acho que deve ter chegado à África e trouxeram para o Brasil. E esse intercâmbio, né, desde a invasão, a colonização europeia, em todas as Américas, em toda a América, né, tanto a América do Norte, Central, do Sul, e esse intercâmbio, né, cultural, ele foi muito forte, né? Tanto de levarem plantas, quanto de trazerem plantas e agregarem no nosso cotidiano, né? Então, esse slide aqui, ele é simplesmente para informar, né? Título informativo, né? Desses fatores que podem afetar o conhecimento biológico local, né? Transmissão do conhecimento tradicional, né? Fatores relacionados com o comportamento humano, né? A gente viu o tempo inteiro, né? A gente vai ver ao longo desse curso que não é só o ponto de vista ecológico, mas é o ponto de vista simbólico, né? E isso tem a ver com o meio, né? Com o ambiente em si. A questão do gênero e idade vai influenciar estatisticamente, né? Como eu falei, pessoas mais velhas e mulheres
aparentemente, estatisticamente, possuem um conhecimento mais acumulado sobre determinados usos de recursos naturais. A etnia, a renda, a educação são fatores que influenciam não só o conhecimento, mas os recursos de plantas, como esses recursos são percebidos, né? Pessoas com menor renda e menos provida de educação, como a Karen falou ontem, tendem a ter mais familiaridade. Você vai no quintal, né, estuda um quintal rural, você tem muito mais uso múltiplo de plantas do que em quintais urbanos, por exemplo, né? Então, a urbanização, ela até afeta negativamente nesse conhecimento de plantas, não só medicinais, plantas em geral, né? Essa estratificação social também pode estar relacionada com um poderio, né, no conhecimento de determinadas plantas, no emprego de determinadas plantas. Por exemplo, pajé, xamã, né? Quem é que tem o maior conhecimento sobre plantas medicinais, plantas tóxicas, né? Numa etnia indígena, num grupo, né? Num aldeamento indígena? Pajé, né? Ou xamã. Então, são pessoas de autoridade que têm maior conhecimento e provavelmente está relacionado com a idade, né? Não sei se existe, eu acredito que não. Acho que os pajés são sempre pessoas mais velhas, com mais sabedoria acumulada, né? Conhecimento acumulado, tá? E aí a gente entra na última etapa, né? Já finalizando, assim, faltam 15 minutinhos, eu vou acabar em tempo, sobre ecologia humana. Não vou aqui me ater a nenhum conceito, não vou me aprofundar em termos de domesticação, eu vou simplesmente exemplificar para vocês, né, algumas informações, né, sobre ecologia humana, manejo de paisagens e domesticação de plantas, né? No caso da região amazônica, né, a gente tem paisagens domesticadas, é sabido, né? Então, assim, cerca de 14 mil espécies de plantas, você tem 6.700 árvores de terras baixas e 3.600 árvores de áreas úmidas, alagáveis, né, inundáveis, das quais 227 são espécies hiperdominantes. Você vê que, em relação ao total, nem são tantas, mas são plantas certas, né, que foram trabalhadas ao longo do tempo, foram manejadas, né, ou domesticadas, porque essas plantas, né, como eu disse, as palmeiras, elas não são cultivadas, elas são manejadas, né? Já as abóboras, o milho, a mandioca, são plantas cultivadas, o feijão, os feijões, né? Então, assim, em termos de biodiversidade vegetal, para a Amazônia a gente tem a Inga, né, o Ingá, com 85 espécies, né? A licânia tomentosa, que é o oiti, esqueci de botar aqui, 69 espécies de licânia, oiti, mas tem várias outras. A micônia, que é uma morácea, 69 também. Poltéria, que é sapotácea, madeira também. Eugênia, que são as mirtáceas. Aí, Eugênia, uau, 59 eu tô achando até pouco, porque tem jabuticabeira, pitangueira, tem várias variedades, aquela grumichama, que eu acho que não ocorre na Amazônia, mas no Sudeste e Sul. Também, aliás, a diversidade, né, o Centro de Diversidade de Mirtáceas está em áreas tropicais e subtropicais, né, incluindo ali o sul do Brasil. Diversas famílias arbóreas, mas as leguminosas, né, em termos de biodiversidade de plantas, nos neotrópicos, as leguminosas são as mais abundantes, certo? 578 espécies. Não seria diferente na Amazônia. Na Caatinga, a mesma coisa, na Mata Atlântica, a mesma coisa, tá? No Pantanal, enfim, no Pampa, no Cerrado. As rubiáceas também são inúmeras, né? A planta do café, da psicótria, que é uma erva que é alucinógena, a gente vai ver em outro momento. As anonáceas, né, que a gente falou, que é o araticum, a fruta de conde, o noni, desculpa, o noni, que está sendo muito consumido ultimamente como planta medicinal, né? Não está cientificamente comprovado, mas existe um amplo uso. As lauráceas, que são as canelas, e o abacate, né? 175 espécies, e a gente vê diversas espécies de canelas, várias canelas. Mirtáceas, né, de novo, e algumas famílias são exclusivas das terras secas, não toleram a vida em terrenos alagados, que demandam um metabolismo diferente nas árvores, né? A respiração, né, a transpiração é diferente. E em termos de etnobotânica na região amazônica, a gente tem algumas, digamos assim, algumas
idiosincrasias regionais, né? A gente tem os solos antrópicos de terra preta de índio, que a gente sabe, né? Pelo menos os arqueólogos sabem que é uma terra fértil, riquíssima, que vem sendo manejada há milênios, correto? Daqui a Caroline Caromano, especialista em arqueobotânica da Amazônia, que pode falar melhor para vocês depois. Os pomares caseiros, os quintais urbanos em terra preta de índio, as roças ativas em pousio, né? Aquela roça que dá descansa, aí faz a coivara, que é a prática da queima, para poder enriquecer o solo e plantar novas, aí faz a rotação de culturas, né? A gente chama de horticultura, porque não são tantas, dependendo, né, do plantio, não são tantas espécies, e as florestas secundárias, né, que é produto da sucessão ecológica. É muito comum, porque a gente está numa território altamente dinâmico, né, hidrodinâmico, eu poderia dizer, porque a gente tem maré cheia e maré vazante, né, então na Amazônia, todo o tempo, tem a fase úmida e a fase ultra-úmida. Úmida por conta da vegetação arbórea, né, inclusive por cima da Amazônia corre um rio, o maior rio que nós temos, na verdade, é um rio flutuante, né, é a nuvem úmida que percorre toda a região amazônica. Em termos de domesticação de plantas, né, o que a gente tem de informação, né, até o momento? É possível supor que essas domesticações se iniciaram muito cedo, tá? E já que as populações, né, vias de domesticação aparecem na cronologia arqueológica, ou seja, vem desde os Andes, né, a gente já tem aí datações de 10 mil anos, né, digamos, do Holoceno inicial, né, o Holoceno médio, o Holoceno final, a gente tem aí uma série de vestígios, que ainda são poucos em relação ao território, à extensão do território, sim, mas já são dados consistentes, né, ao meu ver. Pelo menos 83 espécies, 83 espécies são domesticadas, 3 das mais importantes, né, a manio esculenta, que é a mandioca, o Arachis hipogeia, que é o amendoim, e a Ipomeia batatas, que é a batata doce, né. Tem também Theobroma cacau, que é o cacau, Ananás cosmosus, o abacaxi, Capsicum chinense, que é aquela pimenta arri, né, arri, que é a malagueta, a Bactris gazipes, que é a pupunha, né, muito manejada em solo amazônico, em território amazônico, e a Paulínia cupana, que é o guaraná. Algumas espécies semi-domesticadas, né, ou com domesticação chamada incipiente, que é o Enocarpus batatuá, o patauá, a Euterpe oleracea, desculpa que eu não italizei, o açaí, a precatória, que é o açaí do Amazonas, já é uma outra espécie, Bertholletia excelsa, a castanheira, elas foram manejadas para criar essas populações, né? Pouco número de indivíduos, mas com ampla distribuição nas florestas tropicais, ou seja, pouca diversidade, muita riqueza em números, né, de indivíduos, tá? Espécies semi-domesticadas com domesticação incipiente em outras regiões do Brasil, né, são, por exemplo, o caju, né, a mangaba muito comum aqui no Nordeste, é uma pocinácea, o cariocá, né, tem 2 espécies, o coriáceo e o brasiliense. Eu acho que o brasiliense ocorre mais em Cerrado, mas os 2 ocorrem na Amazônia, que é o pequi, a Acrocomia culeata, que é a macaúba, muito comum aqui no Piauí, no Nordeste, a Araucária angustifolia, que já é do sul, né, sul, chegando até o sudeste ali, quase Minas Gerais. Já está detonado, mas ainda chega ali. E no Pleistoceno, nem no Pleistoceno, no Holoceno inferior, essa araucária era abundante nessa região. Bem, aqui um exemplo do trabalho, né, de um artigo legal do Clement, né, e colaboradores sobre domesticação na Amazônia antes da conquista europeia, né? Ele diz que a Amazônia tem uma grande diversidade no tempo e no espaço, ao longo do Holoceno, as influências antropogênicas significaram, né, foram muito significativas, né, em alguns pontos, né. O intenso processo de domesticação da paisagem ocorreu, produção de hortas nas aldeias, campos cultivados, os pomares e as florestas domesticadas, né, associadas a esses solos antropogênicos, a terra preta de índio. Aí, após 3 mil anos, houve uma expansão etnolinguística, né,
na floresta tropical, né, e áreas adjacentes, né, começou a se dar essa expansão, né, dos indígenas, do tronco, aí vem lá, eu não sou especialista, mas tronco tupi antigo, né, se diversificou, aí os tupinambá foram para o norte e os indígenas desceram, os Guarani, né, ocupando a região sul. Então, mas houve um intercâmbio também, que isso, algum especialista poderia falar melhor. Bom, um estoque diversificado de plantas domesticadas há 3.000 anos, né? Você já tem essa realidade ali acontecendo, né? Essa, digamos assim, essa manutenção da biodiversidade, né? Sociedades com sistemas complexos de interação regional, né? Já adaptados à paisagem biofísica, né? Ao ambiente, né? Nos últimos 2.000 anos, a articulação entre assentamentos e áreas pouco povoadas, ou seja, você já vê com essa história dos geoglifos, esses geoglifos eles podem ser uma boa indicação dessa transição, né, dessa troca, né, de informações entre locais com mais aglomeração de pessoas e locais menos povoados, certo? E talvez um certo indicativo de possibilidade de troca, de ceder mesmo plantio para essas áreas, tá? E aí você vê padrões já distintos do uso de terra, você vê montículos, você vê solo, terra preta de índio, né? Região mais de várzea, terra firme, você já vê montículo, e por aí vai. Aí há 500 anos, já no contato, a distribuição irregular, né, de sistemas sociopolíticos, aí já começa a complexidade, né, sociopolítica, né, paisagens domesticadas já inseridas em um mosaico, né, incluindo esses sistemas culturais. Aí, para dar esse exemplo, trouxe aqui também dessa palestra do Eduardo Neves, né, ele mostra aqui no mapa da região amazônica, o quanto, olha, veja bem, a distribuição das plantas domesticadas, né, manejadas, né, você vê, ó, vamos lá, da direita para a esquerda, né, você vê castanha, manejado, cupuaçu, manejado, cupuaçu é primo do cacau, mesma família, essa é a família agora, teobroma, o bacuri, né, manejado, açaí, manejado, guaraná, cultivado, taioba, acho que é cultivado, não saberia dizer, mandioca cultivada, milho, arroz, amendoim, tudo cultivado, tabaco, coca, araruta, ariá, pupunha já é manejado, biribá, eu não sei o que é, ingá, manejado, ou não, simplesmente, né, está ocorrendo, porque tem ingá natural e eu não sei se eles manejavam, eu acredito que sim, né, pelo mapa, pela figura. Cacau, cubiú, eu acho que é o cebil, que é a anadenantera. Anadenantera, existem várias espécies que têm uma importância fantástica para os indígenas, pelo menos da região norte, da região nordeste. São as juremas, tá? E eu vi diversos trabalhos de paleoetnobotânica, arqueobotânica da região da Argentina, né, da região uruguaia e argentina, onde eles chamam de cebil. E é uma planta que tem o seu poder mágico ritualístico, é usada em rituais, né? A gente sabe que até hoje existe o ritual da Jurema, com os indígenas no interior de Pernambuco, esqueci agora a tribo não, a etnia. Enfim, a batata doce é uma planta cultivada também, então a gente vê essa distribuição aí. E aqui, veja bem, esses pontinhos pretos são os sítios arqueológicos. Vocês veem que coincide, né? Todos esses pontos de manejo e cultivo de plantas com essas áreas antigas. Ou seja, há tempos que eles vêm manejando e cultivando, certo? Está aqui um exemplo do sítio que a Carol, nossa amiga que está aqui presente, e vai palestrar para a gente no último dia, ela estudou os carvões, né, desse sítio, né, constituído basicamente, essencialmente de terra preta de índio, que é o sítio Ratahara, lá na borda do rio Amazonas, tá? Pertinho de Manaus, mais ou menos aqui.
Então, vocês veem, né? É interessante perceber outra diversidade desses solos antropogênicos relacionados com os sítios arqueológicos, os centros de origem e diversidade dessas plantas cultivadas e manejadas, tudo interligado. E, que não poderia deixar de ser, né, a distribuição dos povos, né, das áreas indígenas, né, na época do contato. Tá? Então, aqui mais um exemplo, já finalizando, né, um trabalho muito bacana, recente, da Laura Forquim, a dissertação dela no sítio Monte Castelo. E aí eu já consideraria uma área de terra firme, né, um montico. Ela escavou, né, encontrou ela fez mais estudo macro-arqueobotânico, né, ela estudou as sementes, os frutos carbonificados, carbonizados, tá? E ela dividiu, né, foi possível perceber 2 momentos, né, 2 estratos, um entre 7.000 e 4.500, 7.000 e poucos anos, 4.500 anos, onde ela viu Bertholete é castanha, Birsonima, Anonácea, as fabáceas, né, as leguminosas, tá? E num outro estrato, o estrato chamado de Bacabal, entre 4.600 e até mais ou menos a época do contato, aí você já vê caju, cacau, as mirtáceas, né, aí são as frutíferas, aí você vê desde goiaba, passando por pitanga, jabuticaba, né, as cecropiáceas, morácea, urticácea, cecropiácea, agora houve, de acordo com a APG, Angiosperm Phylogeny Group, de acordo com a classificação filogenética, houve uma mudança na taxonomia. Então, algumas moráceas caíram para cecropiácea. Cecrópia era um gênero de morácea, caiu para cecropiácea. Então, isso é indicativo. Você encontra um pólen, por exemplo, de cecropiácea, de morácea, urticácea, é indicativo de ambiente que sofreu sucessão ecológica. Ou seja, ambiente que está sendo, né, ocupado, desocupado, e é muito interessante para um sítio arqueológico você encontrar isso, confirmando, né, essas sucessivas camadas ocupacionais e tal. A pimenta, né, a cárica, que é aquele mamãozinho, e poácea, que é gramínea, que tem sempre em todo lugar, tá? No mais, tem mais um exemplo bacana para fechar, já são 9 horas em ponto, a gente já vai fechar. É um trabalho da Marina Franco Cassino. A Marina, eu acabei fazendo contato com ela, porque a irmã dela é uma colega minha, palinóloga, a Raquel Cassino, trabalha muito com cerrado, trabalhou com a falecida Karen Meyer, fez um trabalho fantástico. E a Marina, ela vem trabalhando lá no INPA, né, ela é paleecóloga, ecóloga, e desenvolveu esse trabalho juntamente com a Myrtle Pilchock, que é arqueobotânica, Carolina Leves, essa galera, né, Jennifer Watling, eles vêm trabalhando, o Eduardo Tamanarra, o Eduardo Góes Neves, o Clement, eles vêm trabalhando nessa perspectiva de domesticação, de plantas num recorte temporal, espacial. E aí esse trabalho é um capítulo de livro do Ulisses Albuquerque, de métodos e técnicas em etnobiologia e etnoecologia, que a Karen falou desde ontem, eu apresentei aqui também. E aí, alguns pontos, né, desse capítulo, né, o que esse capítulo trata? Ele trata justamente da arqueobotânica e a paleecologia, né, as técnicas e métodos, para entender a história entre essas interações humanas e as plantas ao longo do tempo, ao longo do Holoceno, Pleistoceno superior, Holoceno. Então, fornecer dados sobre o uso, manejo e cultivo de determinada planta, né, atual ou histórica na região, identificar o contexto ambiental em que as plantas estão sendo utilizadas, a escala e a duração dessa transformação das paisagens, né? Isso, a gente sempre trabalha com a perspectiva da datação, né, absoluta, para a gente poder traçar esse perfil temporal nessas mudanças. Usos e processamentos de plantas atuais ou históricas, a elaboração de confecção de coleção, de referência para identificação de restos botânicos. A gente realmente necessita sempre estar se apoiando em coleções de referência, seja uma palinoteca, uma fitolitoteca, a gente vai falar ao longo do curso, né? Uma carpoteca, uma antracoteca, uma xiloteca, para a gente ter base comparativa anatômica, né? Morfológica, com esses vegetais arqueológicos, né? Esses macro e micro vestígios de plantas no contexto arqueológico.
Na ausência dessa linha de base de vegetação natural, que, né, a gente não sabe se o do passado foi exatamente como o presente, normalmente muda, né? Acontece a dinâmica da vegetação, antrópica ou natural, a gente deve... Aí parte do princípio que as paisagens são culturais, e começa a trabalhar para o passado. No caso da Amazônia, já está amplamente difundido. Aí aqui um esquema que muito bacana também, que tem nesse capítulo de livro, eles mostram uma hipótese, né, de uma comunidade atual, ribeirinha, tá, que reocupou um local que antes foi ocupado por uma população indígena, pré-colombiana, vamos botar assim, mais antiga. Aí imagina a representação da ocupação passada, né, da ocupação inspirada, né, nas aldeias atuais, né. Isso é dos trabalhos de etno, né, etnobotânica e etnoarqueologia, né. Então você imagina, você vê uma configuração, digamos assim, geométrica diferente, mas o espaço é praticamente o mesmo, né. Então é interessante perceber, né. Esse caso ilustra exemplo de recuperação da floresta, enriquecimento florestal com espécies úteis, criação e manutenção de locais que hoje são habitats valorizados, indicando que a história humana de apropriação dos ecossistemas pode ter efeito positivo sobre a biodiversidade, ou seja, pode ter um contínuo ou agrícola ou manejável de determinado conjunto de plantas, né, em determinada área ou região. As populações locais são parceiras vitais nessas pesquisas etnobiológicas, etnobotânicas, pois os conhecimentos nas práticas tradicionais reforçam, né, a saúde dos ecossistemas que resultaram em milhares de anos de ocupação humana. Né? Aqui mais um exemplo, né, um outro trabalho da Carolina Leves, e vários colaboradores, né, trabalho na Science. Ela diz que eles dizem, né, espécies lenhosas domesticadas são 5 vezes mais dominantes que espécies não domesticadas. Ou seja, a frequência do uso faz com que, primeiro, a dispersão de sementes por pássaros, né, envolve todo o ecossistema, né, a abelhinha, os insetos que estão indo polinizar aquelas plantas, o próprio ato de replantar, de manejar, você está tirando dali, botando, melhorando, fazendo melhoramento daquele solo, é importante para perpetuar aquelas espécies, né? A abundância relativa e riqueza de espécies domesticadas aumentam, próximas a sítios arqueológicos, e confirmando, né? Vários trabalhos vêm confirmando essa teoria, essa hipótese. Estruturas das comunidades vegetais arbóreas atuais da Amazônia está intimamente relacionada a esse longo processo, longo histórico de domesticação dessas plantas. E aí, para encerrar, eu deixo um exemplo aqui de Teotihuacan, né, no México, onde a gente vê, nessa época foi o período clássico já, já na conquista espanhola, você vê a engenharia, né, e a engenhosidade também dessas populações em criar, num ambiente pantanoso, essas ilhas, né, que eles chamam de Xananga, eu acho, Xamampa, são ilhas de plantas, né, de junco, que eles derrubam e cobrem com o solo do fundo desse pântano, ou seja, um solo riquíssimo em matéria orgânica, riquíssimo em nutrientes, né, para poder adubar e fazer seus jardins, seus quintais, né, e principalmente cultivar o milho, né, o maíz, que foi domesticado, né, antes era o teossinte, era pequenininho, se transformou no milho, na espiga de milho maior, ao longo de milênios. Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês, grata pela presença, pela paciência de todos. Eu agora abro, né, o microfone, peço que eu vou fechar o meu, peço que vocês abram de vocês, para a gente poder dialogar um pouquinho. Oi, Aline. Oi, querida, pode falar. Deixa contigo. Bom, você trouxe uma informação, né, muito relevante de tudo que você conseguiu buscar dentro da literatura,
Então, você trouxe desde aspectos de conservação, que foi uma vertente assim muito trabalhada, né, que é bastante cobrado também dentro dos estudos etnobiológicos. É assim imprescindível, né, necessário você trabalhar com esses estudos etnobiológicos e ao mesmo tempo você pensar em alguma estratégia de conservação, tá? Porque isso está diretamente relacionado a esses estudos. Você abordou também algumas características que eu achei muito legal em relação essa questão dessas práticas culturais, principalmente na região norte. Eu tive uma experiência muito bacana ao participar de um congresso internacional em Belém. Ele foi sediado em Belém, e aí nós tivemos contato com uma tribo indígena, que é a Caiapó. Acho que esse é o nome da tribo. E, inclusive, nós tivemos a oportunidade de conhecer o líder, né, dessa tribo, que era o Raoni, que é, né, na verdade, o Raoni. E aí nós tivemos, assim, algumas experiências bem bacanas, porque... Que onda! Que onda! Verdade. Eu lembro desse congresso, eu não pude ir. Eu tinha vontade de ir, assim, de curiosa, mas eu não pude. Foi um congresso muito bom. Assim, em termos... 2016, foi 2016, não foi? 2016, 2017? Não, foi 2018. Não, 2018, agosto de 2018. Eu já estava aqui. Foi, Roseli me falou. Uma pena que eu não fui. Mas que bom que você foi. Conta pra gente. Assim, foi uma experiência muito bacana, porque a gente percebe o quanto esses povos, eles exigem, de certa forma, dos estudiosos aquele retorno necessário para eles. Então, eles batem muito nessa tecla a todo instante, quando as lideranças iam falar lá, né, nas suas palestras, de que já estavam cansados de tanto pesquisadores buscar eles e não devolver nada para eles. Né? Por isso que eu falei ontem no nosso primeiro encontro a importância desse retorno, porque eles só veem vantagem assim, só traz benefícios direto para o pesquisador, mas dificilmente eles estão, né, com olhares assim voltados para beneficiar essas populações tradicionais, né? Então é um aspecto assim que eles cobram bastante da população, dos cientistas que vão lá buscar ou acessar o conhecimento deles. Inclusive eles fizeram algumas práticas culturais, né, desde de festividades que eles fazem dentro da comunidade. Então, lá no Guild, eles apresentaram algumas manifestações culturais. A gente percebe notadamente, né, o quão tradicional ainda eles realmente são. Então, cada tribo tem o seu porta-voz, nem todos falam a nossa língua, ainda tem a língua materna deles. Então, a gente percebe que realmente é um povo bem tradicional. E a gente aprendeu muito, né, diante das arguições das lideranças lá durante as palestras, durante o momento em que eles eram convidados, né, a falar alguma coisa a respeito desse encontro, e a gente via o quão importante realmente a gente precisa estar batendo nessa tecla, né, de levar para a sociedade a importância de que o conhecimento tradicional, o conhecimento local, ele é importante para a ciência, porque também se tem muita essa discussão dentro da etno de que nem tanto dentro da etno, mas mais por parte de outros pesquisadores, né, onde muitos deles não reconhecem, né, a importância do conhecimento popular. Muitos acham que é balela, muitos acham que... Muitos não levam em consideração a força que tem a ciência etnobotânica, né? Exatamente. Pensa que não é um método, uma teoria, né? Acha que é só uma conversa. Acha que é balela, não... É uma coisa assim muito... É bastante discutido e bem problemático, é bem complexo também você até discorrer sobre isso, mas eu acho assim, diante de tudo que eu já tive a oportunidade, né, de participar, de ouvir as diversas áreas, diante de cada um desses debates que são trazidos para a gente dentro desses eventos, cada vez mais eu me convenço de que o conhecimento tradicional local, ele digamos que um conhecimento que vem antecipado ao conhecimento científico.
Então, assim, ele serve de base para ser estudado, e esse conhecimento, após ser analisado por nós na condição de cientistas, né, está aí absorvendo parte desse conhecimento para validar esse conhecimento. Então, eu acredito muito nessa perspectiva. Você trouxe, inclusive, aí os trabalhos da Manuela. Eu também Concordo, Karen. Eu também tive acesso, né, a alguns trabalhos da Manuela, são trabalhos muito bons. Ela leva realmente a gente a refletir a importância desse conhecimento, ela bate muito nessa tecla, né? Então, eu acho, assim, que para quem realmente deseja trabalhar com etno, você tem que gostar, porque você vai ouvir muitas críticas, você vai, às vezes, adentrar ali num determinado grupo onde não reconhece essa ciência e você vai, de certa forma, sofrer preconceitos ou você vai ser ignorada, né, por parte... Inclusive, eu já passei por situações assim, e eu confesso que foi bem difícil, porque a mesma coisa da pessoa chegar para mim e dizer, o seu trabalho é uma merda, não serve para nada, né? Então, a gente fica numa saia justa, então você precisa vestir a camisa e dizer, não, o conhecimento etno, ele é importante, e defender o seu ponto de vista e defender, tá, essa ciência, porque ela Ter uma assertividade, né? Ter uma assertividade em relação ao estudo, né? E a ideologia do teu trabalho, né? Não é só... Eu até queria que a Caroline Fernandes falasse um pouquinho, porque a Carol, ela trabalhou nessa perspectiva, como eu te digo, né? Ela trabalhou com etnobotânica, com paleoetno, mas ela trabalha com etnoarqueologia. E ela teve um contato muito grande lá com os Assurini, tá? Ela e o Leandro, esposo dela. E eu lembro agora, no último mês de dezembro, uns seminários lá do laboratório da Fabiola Silva, né, do LINT, laboratório lá do MAI da USP, ela falou quase as mesmas palavras que você utilizou. Só que, assim, ela está trabalhando, né, há muitos anos também com populações indígenas, então ela vê de tudo. E ela vê justamente, às vezes, uma dificuldade, sim, de se trabalhar, né? Tem todo um... Gente, quando engloba humanos, né, na história, eu acho que a coisa já é complexo por natureza, né? Então, Carol também tiver alguma contribuição para falar, alguma coisa, ou queira complementar, fica à vontade. Oi, gente. A Aline, toda noite ela me pega de surpresa e eu tenho que aparecer. São só 2 da madrugada lá na terra dela, desculpa. Sim, acho que o que a Fabiola, imagino que você está falando do que a Fabiola falou, né? O trabalho com os Assurini lá com a Fabiola, pelo menos a nossa experiência, ele já era um trabalho muito estruturado, porque a Fabiola já estava com eles há 15 anos, né? Então a gente já tem toda uma negociação com aquela população, exatamente sobre quais são os interesses deles. Então, o legal da etnoarqueologia, hoje, né, principalmente hoje, e vários outros rótulos que a gente vai ter para esse tipo de arqueologia, né, arqueologia indígena, arqueologia colaborativa, enfim, mas dentro desse princípio, né, de trabalhar pensando questões arqueológicas com populações indígenas atualmente, ele tem que levar em consideração quais são os interesses daquele grupo, né, naquele momento, e muitas vezes a nossa pesquisa acaba sendo afetada e desviada, né, de qual era o nosso interesse científico inicial, para aquilo que interessa para aquela população naquele momento, né? Então, com os Assurini mesmo, a gente vê a experiência da própria Fabiola, que começou fazendo perguntas que eram muito mais voltadas aos interesses científicos dela, né? Embora ainda em colaboração, mas pensando em produção cerâmica, né? Uma questão muito mais de cultura material. E nos últimos anos, o projeto deu uma guinada para pensar mais território. Os Assurini quiseram muito fazer uma exploração das antigas áreas na terra indígena deles, né? Então, eles viajaram quilômetros e quilômetros acima do rio, com toda a aldeia. Por conta de disputa, né, de território, né? Eu lembro de também vocês comentarem.
disputa para também passar o conhecimento do próprio território para as gerações mais novas. Então, foi muito importante eles terem essas excursões, essas viagens pelo território, né, pela terra indígena Quatinemo, para eles poderem contar as histórias naquele lugar, né? Isso faz muito sentido para eles. E os mais novos aprenderam muito, né, com os mais velhos durante essas viagens, encontrando antigas aldeias e, né, e essa visita aos lugares foi trazendo histórias que já estavam meio esquecidas, mas assim abafadas, né, pelo tempo. E isso deu uma revigorada, né? A minha bateria está caindo, mas enfim, isso deu uma revigorada que foi muito importante para eles. Acho que era essa a ideia. Mas eu posso apresentar um pouco mais para vocês depois na sexta. Tá ótimo, querida, já valeu muito. Alguém gostaria de comentar, fazer mais algum tipo de comentário, botar algum ponto? Fiquem à vontade, por favor. Eu gostaria, inclusive, que vocês falassem. Agora que eu vou ler o chat. Tá interessante aqui, peraí. O Vitor falou, esse manejo de plantas é identificado desde o Holoceno Inferior, nos sítios arqueológicos em Carajás. Viu? Que bacana, né, Vitor? Horticulturas em sistemas agroflorestais ao redor do eixo de habitação. Aquele do exemplo da Carolina Leves e colaboradores, né, 2017. Cacicados. Depois eu vou procurar saber sobre isso. A Daline, estava esperando a Jurema. Comentei. A Tahara tem de tudo. Vários enterramentos humanos, muito material cerâmico. Verdade. Alguém? Cadê, meus queridos? Olha, tem 15 pessoas só. Fugiram. Alguém mais gostaria de comentar ou podemos encerrar e amanhã a gente volta? Vamos fazer então aquela fotinho? Alguém faz o print, senão não sai. Vou deixar de gravar ou não tem problema se gravar? E fica logo registrado. Ou se tiverem problema, me avisem. Eu juro que eu paro de gravar. Posso fazer o print? Pode, mas não estou vendo ninguém. Você está vendo, pessoal? Não, eu tô vendo só a Carol. Só estou vendo Carol e você. Pois Cadê é. Naira? Cadê Vitor? Robéria, Laiane, Ana Luísa, Ellen, os sobreviventes. Washington, Yanara, Naíse, Juliana, Yasmin. Tô vendo, cadê? Olha, só gente bonita, vamos aparecer. Aparece aí, gente. Ontem o meu... Cadê, Leandro, tá aí? Ô, tá acordado? Firme e forte. Vocês não dormem não, né? Essa semana não, né? Ô, querida, gratidão. Yasmin aqui. Robéria. Só falta Yasmin, gente. Vitor. Vocês estão vendo? Não estou em condições de aparecer. Tudo bem. Vocês estão conseguindo visualizar? Porque o meu nunca dá certo. Tá visualizando, Karen? Pro Sim. print? Sim. A maioria tá aí. Então, bora fazer. 1, 2, 3, todo mundo sorrindo. Pronto. Deixa eu dar uma olhadinha. Obrigada. Vou parar de gravar aqui.